Líquido. Afinal, o que é um líquido? Segundo o estudioso Paul Valéry, líquidos são fluidos. Fluidos, por sua vez, vem de fluidez, que é uma qualidade de líquidos e gases. O que distingue os fluidos dos sólidos é o fato de os primeiros não poderem suportar uma força tangencial ou deformante quando imóveis, e assim, sofrerem uma constante mudança de forma quando submetidos a tal tensão. Essa contínua e irrecuperável mudança de uma parte do material em relação a outra parte, quando sob pressão deformante, constitui o fluxo, propriedade característica dos fluidos. Em contraste, as forças deformantes num sólido torcido ou flexionado se mantêm. O sólido não sofre o fluxo e pode voltar à sua forma original. O que todas essas características dos fluidos mostram, em linguagem simples, é que os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. Os fluidos, por assim dizer, não fixam o espaço e nem prendem o tempo. Enquanto os sólidos têm dimensões espaciais claras, mas neutralizam o impacto e, portanto, diminuem a significação do tempo, resistindo efetivamente a seu fluxo ou o tornando irrelevante, os fluidos não se atêm muito a qualquer forma e estão constantemente prontos e propensos a mudá-la. Assim, para eles, o que conta é o tempo, mais do que o espaço que lhes toca ocupar, espaço que, afinal, preenchem apenas por um momento. Em certo sentido, os sólidos suprimem o tempo. Para os líquidos, ao contrário, o tempo é o que importa. Os fluidos movem-se facilmente. Eles fluem, escorrem, esvaem-se, pingam, respingam, transbordam, vazam, inundam, borrifam, são filtrados, destilados. Já os sólidos são compactos, duros, firmes, íntegros, maciços, resistentes, rígidos, tesos. Diferentemente dos sólidos, os líquidos não são facilmente contidos. Eles contornam certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho. E a extraordinária mobilidade dos fluidos que os associa à ideia de leveza. É baseado em tais conceitos, fluidez ou liquidez, que o filósofo polonês Zygmunt Bauman, pensador influente e mundialmente notável por suas teorias, nomeia a presente fase da história da modernidade de modernidade líquida. Mas o que significa modernidade? Modernidade costuma ser entendida, essencialmente, como um ideário, estilo, visão de mundo ou forma de organização social que está relacionada ao projeto de mundo moderno, empreendido em diversos momentos ao longo da Idade Moderna, consolidado com a Revolução Industrial e normalmente relacionado com o desenvolvimento do capitalismo. Sua primeira fase, na qual viviam nossos avós, bisavós e tataravós, pode ser chamada de modernidade sólida, que nada mais foi que um período caracterizado pela esperança na ciência, na tecnologia e na capacidade de que uma grande teoria que promovesse o controle através da razão ou do então conhecimento compartimentado pudesse transformar o mundo. Embora não deixasse de ser relevante para o desenvolvimento da humanidade, haja vista ter sido a precursora do processo de globalização, a modernidade sólida contribuiu para a disseminação de novas tecnologias e o desenvolvimento de outros aspectos da organização da sociedade, como indústria, comércio, comunicação, informatização, entre outros. Contudo, o referido projeto não se sustentou indefinidamente, findo seu prazo de validade e considerando o grau de desenvolvimento dos aspectos supracitados, o moderno projetado anteriormente, de controle racional e compartimentado, acaba cedendo espaço para outro fenômeno emergente, consequência do frenético processo de desenvolvimento, do imediatismo, do consumo voraz e da globalização da sociedade, a modernidade líquida. O termo liquidez, portanto, é utilizado por Bauman como metáfora para falar das novas tecnologias atuais, da aceleração do tempo, da fragmentação do espaço e das coletividades que contribuem para o crescimento do individualismo do ser humano. Ou seja, na modernidade líquida tudo é volátil, as relações humanas não são mais tangíveis e a vida em conjunto, familiar, de casais, de grupos de amigos, de afinidades políticas e assim por diante, perde consistência e estabilidade. Líquida moderna é, portanto, uma sociedade em que as condições sobre as quais agem seus membros mudam num tempo muito mais curto do que aquele necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir. Ou seja, somos diferentes dia após dia, vivemos todos em constante mutação. Vivemos em um período no qual é impossível ficar parado, em um mundo no qual a velocidade impera e onde as possibilidades são infinitas. Há uma crescente diversidade de opções, combinações e alternativas, que requerem que tomemos inúmeras decisões em relação a uma gama cada vez maior de ofertas para a satisfação de nossas necessidades, que englobam não só as necessidades fisiológicas básicas, mas também necessidades de segurança, sociais, de autoestima e autossatisfação. Movemos-nos e continuaremos a nos mover por causa da praticamente impossibilidade de se atingir a satisfação total. Com tanta diversidade e informação, vivemos angustiados não mais devido à falta de opções. O que gera nossa agonia agora é o excesso de alternativas. A inevitável e penosa obrigação de se estabelecer prioridades, somada à quase obsessão pela busca constante do melhor custo-benefício em relação a nossas escolhas, fazendo com que tenhamos que, diariamente, abrir mão de muitas coisas em prol de outras, são algumas das maiores responsáveis pela infelicidade dos indivíduos nessa nova era. Mover-se leve e rapidamente, e não mais aferrar-se a coisas vistas como atraentes por sua confiabilidade e solidez, são hoje recursos de poder.
Fixar-se em qualquer sentido pode ser prejudicial, dadas as novas oportunidades em outros lugares. As pessoas que se movem e agem com rapidez e de modo imperceptível, ou seja, que se ajustam a inevitáveis mudanças e não se culpam por decisões equivocadas, se adaptando de forma constante e ágil às suas novas realidades e aproveitando as oportunidades advindas dessas situações, são as que agora mandam. Em suma, uma vez que as especificidades de cada um estão deixando de ser encontradas em instituições sociais ou em princípios universais para serem buscadas dentro do indivíduo, chegamos ao fim do paradigma de ser humano definido pela espacialidade. Agora é dentro de você que residem todas as ferramentas necessárias ao aperfeiçoamento da vida.